Olá, um cumprimento e uma saudação a você que está assistindo a este vídeo. Este trabalho faz parte de um conjunto de ações que acompanha a gravação em vídeo do espetáculo teatral Gulliver, um gigante diferente, com a companhia Tertúlia de Ribeirão Preto, que tive o prazer de dirigir. O espetáculo é adaptado do livro O Gato que Gostava de Cenoura, do escritor, filósofo e educador Rubem Alves. Conta a história de um gato, desde o seu nascimento, chamado Gulliver, criado para ser um gigante. Seus pais sonhavam que ele seria um gato enorme, forte, valente, caçador. Mas, para espanto deles, Gulliver cresceu um pouco diferente em relação aos outros gatos. Não gostava das coisas que a maioria dos gatos gostava. Gulliver não gostava de comer peixes, pássaros e ratos. O livro e o espetáculo teatral são dirigidos a todas as idades, mas, é claro, falam de uma maneira especial com as crianças, por meio de uma fábula. E buscam também dialogar com o educador, na expectativa de lhes encorajar a percepção e a ação. No espetáculo, o personagem da professora educadora, presente em sala de aula, é muito importante no enredo, pois é ela quem percebe e consegue compreender o que o gato Gulliver vivia e sentia. Consequentemente, a obra também é dirigida aos pais, mães e os adultos em geral que se responsabilizam pela guarda e cuidados de crianças. Aguça a sensibilidade destes adultos educadores se estão dando a devida atenção às crianças que protegem. Eventualmente, uma criança pode se sentir oprimida ou vítima de bullying por apresentar um comportamento ou característica diferente do grupo ao seu redor. Bullying é uma palavra de origem inglesa que retrata atos de agressão e intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo, e geralmente na escola. Podem ser agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. O livro e o espetáculo buscam sensibilizar as pessoas, chamar a atenção de como olhamos a sociedade à nossa volta e, principalmente, ao percebermos o outro, se fazemos julgamentos preconceituosos. É claro que nossa percepção e nossa capacidade de discernimento devem ser apuradas. São excelentes qualidades humanas, mas o julgamento e a condenação para aquilo que é o diferente do que somos, pensamos e sentimos, isso merece uma séria reflexão. O preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem análise crítica. Uma ideia ou sentimento desfavorável formado sem conhecimento, ponderação ou razão. Um preconceito normalmente nasce junto a um sentimento hostil, em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal, ou mesmo imposição da opinião do meio social que frequentamos. O preconceito pode ser contra um grupo religioso ou racial, por exemplo. Então, o assunto principal deste vídeo é diversidade. Vamos conversar a respeito? Eu digo conversar porque queremos muito o seu retorno. Se você concorda com nossas ideias e se você tem
histórias e experiências a respeito, escreva. Vamos gostar de ler e lhe responder. Agora, se você não concorda, estamos dispostos a dialogar e ampliar o debate. A palavra diversidade merece grande atenção. Como é um tema muito falado hoje em dia, o perigo é que a ideia se gaste antes de atingir as transformações tão necessárias no pensamento e comportamento sociais. Então, vamos lá, dar a atenção que o assunto precisa ter. Ao ouvir a palavra diversidade, o que você pensa? Podemos trazer ideias como o diverso, o diferente, o variado, a multiplicidade. Também podemos pensar o diverso como aquilo que está em desacordo, contradição ou oposição. Mas também temos que trazer a ideia da abundância. Vamos lembrar uma informação que é bem conhecida, mas que nem sempre nos atentamos a ela. Atualmente no planeta temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas vivas. 8 bilhões, 800000000. É muita gente e nenhuma pessoa é igual a outra. Não é impressionante? Nem os gêmeos univitelíneos são idênticos. Somos todos diferentes. Todos os habitantes vivendo no globo terrestre em diferentes continentes. África, um continente enorme com mais de 50 países. As Américas, do Sul, Central e do Norte, que já tinham seus habitantes antes da chegada dos portugueses, espanhóis e ingleses. A gigante Ásia, com povos tão diferentes do modo de viver daqui do nosso país. A Oceania, formada por tantas ilhas, conhecemos quase nada. E a Europa, com os países colonizadores das Américas e países de muitos imigrantes que vieram ao Brasil e, consequentemente, de onde recebemos muita influência. São 5 continentes muito diversos em história, geografia, clima, tipos de solo, quantidade de água potável, condições que geram e determinam modos diferentes de sobrevivência e, consequentemente, de cultura e valores. Só com esta simples abertura sobre o tema, temos que reconhecer uma diversidade enorme de ações, costumes, práticas, pensamentos, crenças e hábitos que coexistem na face da Terra. Cada cultura dos diversos povos que habitam nosso mundo foi gerada com muita sedimentação de acontecimentos que originaram o imaginário, a mitologia, a religião, a língua, o modo de viver de cada nação. Agora, uma pergunta. Como nos comportamos diante de cada cultura? Com superficialidade? Apenas assistindo às diferenças como formas exóticas de comportamento humano? Com curiosidade intelectual, identificando o que pertence a cada cultura? Com interesse genuíno, aprendendo com cada cultura formas diferenciadas de viver, compreendendo o que sustenta o pensamento e os sentimentos de um povo? Uma reflexão sincera pode nos revelar comportamentos arraigados que temos e nem percebemos. Quanto deboche os moradores da capital já fizeram sobre o caipira do interior? Quanta desvalorização o nordestino precisou engolir em busca de melhores condições de vida no estado de São Paulo?
quanto menosprezo o indígena vive até hoje, porque sua cultura foi destruída, da mesma forma que as matas e as florestas também foram. Olha que perda! Por que não fomos capazes de aprender com os povos nativos a relação de integridade com a natureza? Por que temos um comportamento condenatório em relação às religiões de matrizes africanas, considerando superstição ou folclore suas crenças e rituais? A presença da cultura de nações africanas no Brasil, em função da violenta escravização, foi determinante no processo de formação do povo brasileiro. E o reconhecimento dessa contribuição deveria ser suficiente para erradicar o racismo estrutural existente. Vamos pensar seriamente. De frente a uma cultura diferente, como nos situamos? Temos muitas variações de relacionamento. Em uma ponta está o massacre e a destruição, e na outra ponta, o reconhecimento e o respeito. Mas entre esses dois extremos, uma série de posturas: o deboche, o desmerecimento, a indiferença, a desvalorização, ou também a troca, o aprendizado, a ressignificação. Como você se coloca entre esses dois extremos? As ideias que apresentarei a seguir vão abordar 3 processos: a movência das culturas, a globalização e a individuação ou subjetivação. A abordagem destes 3 processos será necessária para um entendimento sobre a diversidade, que é o nosso tema em questão. O processo da movência das culturas existe desde sempre, às vezes mais lento nas culturas tradicionais, que vivem em espaços mais restritos, específicos, e atualmente muito acelerado em função de toda a tecnologia de comunicação disponível. Mas, ou de forma lenta ou acelerada, a movência cultural, por fatores de interação, sempre existiu. O processo de globalização, um termo muito falado hoje em dia, é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. Iniciou-se muito antes da televisão e da internet. Não é um fenômeno recente, mas atualmente está muito acentuado. Os historiadores indicam o processo de globalização desde as grandes navegações do século XV. A globalização é uma espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da quebra das fronteiras entre os mercados de diferentes países. Mais recentemente, desde o século XX, em função da redução de custos dos meios de transporte e de comunicação entre os países, a globalização acentuou-se ainda mais, intensificando internacionalmente as conexões econômicas, sociais, culturais e políticas. O geógrafo Milton Santos divide esse fenômeno em 3 abordagens. Primeira, a globalização como narrativa dominante, ou seja, da forma como nos é contada, só com as vantagens das reduções de custo. A segunda, a globalização como perversidade, da forma como ela realmente é, destruindo muitas vezes a economia local e provocando o empobrecimento dos pequenos e médios produtores. E a terceira, a globalização como possibilidade, quando propõe a ideia de uma outra globalização, mais justa e igualitária.
Vamos falar então do terceiro processo, a individuação. Como já falei, a partir do Renascimento, final do século XV, que marca o início da Idade Moderna, os historiadores verificam o início do processo da globalização e o encontro das culturas de forma mais intensa. Mas é também a partir do Renascimento que observamos o início de um outro processo extremamente importante para compreender os dias de hoje. A humanidade sempre havia caminhado até então através da força do coletivo. As forças hegemônicas sempre determinaram a vida das pessoas de cada sociedade, normalmente as forças políticas, aliadas à força de seus exércitos, de comum acordo com a religião vigente. Ao povo restava obedecer e viver o que lhe era imposto. Mas, lentamente, a partir da Idade Moderna, iniciou-se um processo de subjetivação ou individuação. O eu, o sujeito, começa a delinear-se e ganhar cada vez mais espaço. Em termos artísticos, podemos citar duas obras muito importantes que traduzem este marco. Hamlet, de Shakespeare, que fala dos questionamentos de um homem em busca da verdade, de sua consciência e de sua decisão de ação. Quem não conhece a famosíssima frase, ser ou não ser? Eis a questão. Outra obra artística icônica é a escultura de Davi, de Michelangelo. Com semblante sério e cauteloso, a estátua retrata Davi tomado da tensão antes de seu confronto decisivo com o gigante Golias. Normalmente, o Davi sempre fora retratado vitorioso após a batalha. Na escultura de Michelangelo, Davi parece estar precisamente no momento oscilante entre a escolha e a atitude. Veja a similaridade com Hamlet. Desde a era moderna, o ser humano não deixou mais de buscar a construção do seu caminho individual, de olhar para o seu interior, de desvendar seus mistérios subjetivos. E desde esta época também, a globalização e o encontro de culturas só aceleraram cada vez mais. Na história, os acontecimentos sucedem-se, avolumam-se e tensionam as forças sociais ao máximo, até o rompimento, produzindo as revoluções. Também foi assim com a Revolução Francesa, em 1789, que marca o início da Idade Contemporânea. Desde então, temos assistido uma sucessão de gritos, o movimento de independências das colônias, a explosão por igualdade social, interracial, entre gêneros. Depois, assistimos uma sequência de acontecimentos de proporções tão grandes que as sociedades ainda estão digerindo. Vou citar só alguns fatos marcantes nestes 2 últimos séculos. Gritos movidos por igualdade, liberdade, fraternidade, que exigiam nova ordem política e social. A posterior Revolução Industrial, que modificou totalmente o modo de produção humana e a sua relação exploratória com os recursos naturais do planeta. A Primeira e a Segunda grandes guerras mundiais, a conquista espacial e, mais recentemente, a revolução tecnológica digital que possibilita ao cidadão comum estar a um clique do mundo inteiro.
Estes últimos 250 anos colocaram o ser humano numa frenética e constante mudança. Alterações tão substanciais na tecnologia e em estruturas sociais, e, por outro lado, pouca reflexão interior para podermos acompanhar, digerir, aceitar, compartilhar novos valores e não apenas experimentar sermos tragados por tanta transformação. Socialmente, tudo parece que ficou de ponta cabeça, mas não nos demos tempo para trabalharmos estas questões interiormente. Por exemplo, quanta aproximação entre as pessoas a internet trouxe. Porém, quanta dificuldade também com o virtual sobrepondo-se à realidade. O mundo rapidamente se transformou. Precisamos do espaço escolar para que as novas gerações utilizem tanta tecnologia, mas com sabedoria. As gerações mais velhas não estão dando conta de tanta transformação e não capacitam os mais jovens a utilizarem os instrumentos disponíveis com responsabilidade. Vamos retomar as ideias. Em todos os séculos, sempre tivemos os deslocamentos humanos, quer por conquistas, guerras, comércio, e sempre tivemos o encontro de culturas, quer seja por um processo de coexistência com o reconhecimento de uma cultura sobre a outra, quer seja por um processo de dominação, na tentativa da cultura dominante extinguir a cultura dominada. Por um processo ou outro, a transformação cultural existe, é contínua, se modifica. Os encontros de valores humanos são inevitáveis, mas podem ser feitos por meio do respeito e não pela destruição e dominação. Diversidade é riqueza. Sempre o diferente tem algo a nos ensinar. O que precisamos cuidar é como o encontro com o diferente deve se dar, nem por dominação, nem por extração e consumo. Alguns exemplos práticos. Um dos grandes prazeres sociais da atualidade é o turismo. Sim, viajar, conhecer lugares tem sido uma prática social apreciada. Podemos viajar e conhecer outras regiões numa faixa entre dois extremos. De um lado, o turismo de consumo, que leva o turista a tomar contato com vitrines exóticas de outros lugares e culturas. Basta uma foto e a divulgação em mídias sociais. Em outro extremo, um turismo mais verdadeiro, onde temos que silenciar nosso barulho interno e abrir nossa percepção, atenção, capacidade de observação, para então verdadeiramente podermos entender e respeitar a presença do outro. Mais um exemplo. Vamos pensar na natureza. Na agricultura, já é sabido que a monocultura é pobre e deprecia o solo. Os mais recentes estudos sobre a agricultura entendem que a convivência de várias espécies traz vantagens significativas e maior produtividade sem a necessidade de pesticidas e agrotóxicos. O equilíbrio entre as espécies gera produções saudáveis. Então, recapitulando, tenho dito que 1. O mundo está cada vez menor, porque temos acesso a praticamente todos os espaços em tempo real. 2. Que as culturas estão se confrontando e produzindo choque de valores. 3. Que cada ser humano, via a valorização do eu, do subjetivo, está procurando seu lugar ao sol, da maneira como quer viver.
Em meio a todas as recentes transformações sociais, em tão pouco tempo, assistimos à queda de muitos reinados em nome da democracia, à visível conquista das mulheres de poderem dizer com quem querem se casar, de lutarem por um espaço social de igualdade, pelo direito ao voto, ao estudo, ao espaço de trabalho. O direito das crianças e dos adolescentes ao estudo, ao lazer, à saúde e condições de vida dignas. Enfim, cada ser humano se pergunta hoje em dia: quem sou eu? O que eu quero para a minha vida? Quem eu amo? Como eu quero viver? Só que agora vem mais um desafio. Neste processo de autodesenvolvimento, nós nos deparamos com o outro, também neste mesmo processo, e muitas vezes em caminhos e direções diferentes. Como aceitar o outro, o diferente de quem a gente é? Muitas vezes a primeira reação ao diferente é o medo, e a atitude tende a ser a negação e posterior destruição que causa o medo. A violência surge porque não nos damos o tempo da reflexão, da percepção, da escuta. O outro, o diferente, necessita da nossa capacidade de observação e compreensão. Em suma, respeito. Então, é hora de chegarmos ao ambiente que muito nos interessa, a escola. Um lugar que reúne diferentes pessoas e um amplo leque de diversidades, quer sejam diferenças culturais, sociais, econômicas, religiosas. O Brasil é formado por uma rica miscigenação de povos. É impressionante a riqueza da nossa culinária, as variadas vestimentas de norte a sul, as danças, as músicas, os sotaques, as palavras peculiares de cada região. Na atualidade, a sociedade mudou velozmente e produziu diferentes formatações familiares, diferentes caminhos para a experiência espiritual, diferentes formas de viver. As mesmas abordagens que fazemos sobre o encontro das culturas, também podemos fazer sobre o encontro entre as pessoas e indivíduos. Sem julgamento pré-concebidos, faz-se necessário o conhecimento das origens, a quebra dos padrões cristalizados e estabelecidos como verdades únicas, para que os alunos se aproximem e respeitem as diferenças. Não é um processo rápido, tranquilo, mas é necessário. E é transformador. O espaço do diálogo, mesmo que a conta-gotas, gera a compreensão. Aprender a conviver num espaço de diversidade é um tremendo desafio ao mundo contemporâneo. Durante a vida escolar, os alunos se deparam com todo tipo de diferenças de gênero, raça, valores, religião, expressão da sexualidade, ritmos de aprendizagem, formatações familiares. O respeito precisa ser experimentado além das palavras. Do que você não gosta? Por que você não gosta? O que lhe agride? O que lhe incomoda? Como nasceram estes sentimentos? Tentar compreender a origem das atitudes discriminatórias é um baita desafio e um processo que deve ser guiado com muito cuidado. O principal objetivo é não haver julgamento, mas abertura para a compreensão.
Cabe ressaltar, entretanto, uma premissa muito importante. A relação entre o direito e o dever entre todos os cidadãos e cidadãs, e, consequentemente, entre todos os alunos e alunas. As regras para o falar e para o ouvir precisam ser estabelecidas para o diálogo existir. Na escola, a arte é uma grande aliada. A arte trabalha com situações que se destacam, que fogem ao comum, ao normal. Muitas vezes tomamos como normal aquilo que é mais frequente. Mas vamos refletir. Somos bombardeados constantemente por uma mídia que divulga o paredão, o cancelamento, o aniquilamento de um para a existência do outro. Por jogos eletrônicos que eliminam violentamente o inimigo com armas de fogo de alta destruição. Isso deveria ser o normal? Uma única aula não dá conta de trabalhar com a diversidade, nem mesmo uma semana. Fica aqui uma sugestão à diretoria da escola, para todos os professores abordarem a diversidade durante um bom período. Todas as disciplinas podem fazer elos de ligação com seus conteúdos. Por exemplo, num quintal com bastante plantas, quantos tipos diferentes de folhas existem? Quantos ritmos musicais podemos encontrar nas diferentes rádios? O que cada um expressa? Como nossos corpos se movimentam, como as danças nascem e expressam o quê? Finalizando, assim como eu citei Hamlet e Davi, fica aqui uma dica muito importante. A contação de história, os jogos teatrais, entre tantas práticas e atividades artísticas na sala de aula, podem ajudar o trabalho de temáticas sobre diversidade sexual, gênero, raça, uma abordagem sobre pessoas portadoras de deficiências físicas e intelectuais. E só como curiosidade, o filme Rei Leão tem um roteiro muito parecido com a peça Hamlet. Compare os dois. Temos pela frente um desafio gigante. Precisamos reorganizar a vida em coletividade sem perder a conquista do caminho individual. Eu acho que essa é a frase mais importante do que eu disse até agora. Precisamos reorganizar a vida em coletividade sem perder a conquista do caminho individual. Se nossas culturas se movem, vamos produzir um movimento com consciência. É hora de escolher a diversidade e o respeito mútuos. É esse o futuro que se faz necessário. A convivência com o diferente, com a diversidade, com a coexistência da multiplicidade. Pode ter certeza, a gente aprende com as diferenças e não com as igualdades. No próximo vídeo, eu vou abordar a arte de contar histórias e os livros escolhidos vão ajudar a desenvolver a temática da diversidade em sala de aula. O livro Nós, da Eva Furnari. Dani Down, de André Oliveira e Arnaldo Júnior. A Cor da Vida, Semiramis Paterno. E Diversidade, da Tatiana Belink. É um excelente material. Assista ao vídeo também.